Mais uma vez, eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nós vamos entrar na palavra de Deus. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8, verso 34. Marcos 8, 34. Marcos 8, 34. Amém? Eu vou esperar, tá? Marcos 8, 34. Ô Felipe, tá dando um reflexo aqui na lâmpada, tá apagando e acendendo a luz assim, estranho. Aumenta e diminui toda hora a luz. Desliga. Desliga a televisão para mim aí, Sinai. Desliga a televisão. Rita, Pai do Senhor, glória a Deus. Isso, desliga. Não, não é não. Um troço estranho aqui. Eu acho que essa luz aqui está piscando. Então apaga ela. É melhor apagar? É melhor, né? Melhor. Ô Alex, faz uma gentileza para mim. Eu desliguei aqui uma luz que ela estava dando foco, brilho e fechando o brilho. Por favor, veja se a imagem está boa, em nome de Jesus, tá bom? Dilminha, Deus te abençoe. Dilminha, olha, eu não sei se você vai poder estar domingo na igreja, mas eu tô com saudade daquele... Melhorou? Obrigado. Desliguei uma luz aqui, obrigado. Dilminha, eu tô com saudade daquele chá de erva. A Dilminha me dá um chá de erva abençoado. Ela passava num lugar, erva doce. Ela passava num lugar, arrancava a erva doce e levava um plantio abençoado. Por isso que o pastor ficou até doce por dentro, tanto tomar erva doce. O pastor ficou adocicado. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Docinho, é o pastor Azamor. Irmãos, agora sem mais delongas, sem brincadeiras, na seriedade, como a minha esposa digníssima gosta, nós vamos entrar na palavra de Deus no livro de Marcos 8, 34. Obrigado, Alex. Dá o seu likezinho aí, por gentileza, se inscreva no canal, compartilhe o canal, ajude a evangelizar. Você passou agora a ser um evangelista dentro da sua casa. Compartilhe esse canal, fale com os amigos, irmãos, parentes, para entrar e assistir. Obrigado aí pela lembrança do Níver. Tá bom, Deus abençoe. Marcos capítulo 8, verso de número 34 a 38. Vamos ler a palavra de Deus, nós vamos orar e entrarmos no culto. São 19 horas e 13 minutos. A palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 8, verso número 34, diz, e tem um títulozinho, uma epígrafe, que eu sempre gosto de mencionar, ainda que essas epígrafes ou títulozinhos, eles não são inspirados. Na tradução, naturalmente, após a avaliação do texto, se colocar um tema para ajudar no entendimento da palavra de Deus. E ele diz, cada um deve levar a sua própria cruz. Verso 34 diz, e chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quer salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, salvá-la. Pois que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que diria o homem em troca da sua vida? Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Verso de número 36. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? E o verso 34. E chamando a si Jesus, a multidão com os discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Amém? Nós vamos orar. Amado e querido Deus, te agradecemos por esta oportunidade, juntamente com teus filhos, de estarmos aqui mais uma vez reunidos para ministrarmos a tua palavra. Que ela vai de encontro às nossas necessidades espirituais, humanas e físicas, ou seja, em todos os aspectos da nossa vida. Que eu seja um porta-voz da tua palavra debaixo da unção, graça e poder que do alto tu emana, libera sobre as nossas vidas, a fim de que nós possamos ter, de fato, aquilo que precisamos e aquilo que buscamos da parte do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, a palavra que eu vos trago nesta noite
ela tem uma base assim muito interessante para que eu possa vos falar, e vou falar de alguns temas, algumas coisas assim muito interessantes para que você possa analisar criteriosamente e haver na tua vida um despertamento. Nós estávamos falando com uma irmã, uma prezada irmã, e ela falou: pastor, neste tempo que a gente está um pouco assim afastado, Deus não deixou de trabalhar na minha vida e prover sobre a minha vida profissional e o meu sustento. Então, isso é importante nós ressaltarmos, porque Deus não está parado, Deus está trabalhando dioturnamente em favor dos seus filhos. E na introdução aqui eu trouxe um textozinho, eu tenho certeza que você vai compreender, eu tenho convicção pelo Espírito de Deus, que você vai, neste momento, ser preenchido no teu conjunto espiritual daquilo que você tem buscado, das dúvidas que às vezes paira no teu coração e algumas coisas que você não compreende. Eu tenho fé de que o Espírito de Deus irá corroborar ou colaborar com uma compreensão real daquilo que nós iremos ministrar nesta noite em favor da tua alma e da tua vida. Os dias que vivemos, o que se mais ouve, presta atenção nisso, é que o mundo vai acabar. Teve um desses preletores, em 2011, ele disse que, diante de tantos os fatos e acontecimentos que estavam ocorrendo em toda a face da Terra ou no mundo, ele disse que o mundo iria acabar. Ainda bem, até para descontrair, que foi um americano, não foi brasileiro. Passamos 2011, estamos no ano de 2020, já terminando o primeiro semestre do ano. Essa pessoa, naturalmente, virou ponto de ridicularização, né? Porque ninguém pode datar nada. Quando os discípulos vão interrogar Jesus sobre o tempo, Jesus disse: olha, não convém, só o Pai que determina esse tempo e essa hora. Nós temos que dar prosseguimento à nossa vida e cumprirmos com o nosso chamado. Então, tem gente aí que tem sonhos que são pesadelos sobre os acontecimentos que nós, como seres humanos, eu não falo agora da igreja, eu falo como seres humanos, porque todos nós estamos dentro desse conjunto que estamos enfrentando na face da Terra, né? Não é o brasileiro, é o argentino, é o paraguaio, é o americano, ou seja, em todas as partes do mundo, né? E nós temos que buscar o entendimento e trazer para a nossa alma convicções, trazer para a nossa alma despertamento, como eu falei aqui nesta noite. Eu falei nos outros passados sobre esse tema também, despertamento, porque é o tema que é o tema propício e ideal para esse momento da nossa vida como igreja também do Senhor. Despertamento, ou seja, despertarmos com as coisas que provém de Deus, não só vivermos atentos às coisas que procedem dentro de um conjunto de malignidade, de maldade. Pastor, quem é o pai da malignidade? Você já sabe quem é o pai da malignidade. Pastor, quem é o pai da maldade? Você já sabe quem é o pai da maldade. João fala sobre isso no capítulo 10. Quem é o pai da mentira? Você sabe quem é o pai da mentira. Quem é o pai do engano? Você sabe quem é o pai do engano. Então não precisa que nós colocarmos este nome, porque todas as vezes que falamos esse nome, nós damos honra a esse iníquo, o inimigo número 1 de Deus e, por conseguinte, da sua igreja. Nós temos aqui que falar de Deus através de Jesus Cristo, porque ele é o vencedor, que tramitou, lutou, ensinou, fez milagres, maravilhas, e, por fim, nós sabemos que a cruz foi um marco maior do cristianismo. Então, nós queremos falar aqui despertando a todos nós, a cada um de nós, em relação àquilo que a Bíblia nos fala e aquilo que a Bíblia nos recomenda. A palavra lida aqui nos diz de uma cruz, certo? O contexto de cruz, que muitas vezes que são falados, ela tem assim um contexto de morte e de sofrimento. Então, eu já ouvi muitas pessoas pregar e dizer assim: tome a tua cruz a cada dia da tua vida. Então, a cruz tem uma marca de sofrer, de padecer, de morrer, mas eu vou trazer para você um entendimento real do que eu entendo do que vem a ser cruz. Eu entendo que a Bíblia nos diz que é através dela, da cruz, é que daremos mais valor à vida. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos que ali foi um maior ato de amor contraído em si, Jesus, pela humanidade, pela tua vida. Mas quando você continua olhando para a cruz, você vai ver uma coisa interessante: a cruz, ela está vazia. Não tem mais o Jesus ali crucificado e morto.
porque o nosso Deus, ele não está morto, ele está vivo. E, com certeza, essa posição e essa mudança da morte para a vida traz a maior relevância do Deus que nós servimos e adoramos. A palavra de Deus fala no livro de Marcos, capítulo 8, que nós lemos no verso 34, fala em tomar a sua cruz. Eu vou ler mais uma vez, que talvez alguém esteja entrando aí agora e não tenha ouvido a leitura da palavra de Deus. O próprio Senhor diz assim, chamando assim a multidão com os discípulos. Disse-lhe, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nós vamos ver a finalidade e a importância desse texto de Jesus dizer assim, ó, tome a sua cruz e me siga. Levar, sim, a cruz não nos define como foi definido para Jesus. A cruz que Jesus levou, ela falava de um sacrifício de morte na cruz. Vou repetir, a cruz que Jesus levou, ela tinha o sentido e o valor de sofrimento e da morte de Jesus nesta cruz. Pastor, e a cruz? Ela só tem esse símbolo? Não, porque às vezes nós olhamos alguns estudos e olhamos, e a cruz ela tem um símbolo de sofrimento, morte, vergonha, zombaria e rejeição. Mas isso cabe para Jesus. Pastor, o que o senhor quer dizer? E para nós, o que representa tomar a nossa cruz e seguir? Eu vou dizer para você, para nós, igreja, levar a cruz fala de transformação. Levar a cruz é mudarmos alguns sentidos da nossa vida. Levar a cruz fala de nós abrirmos mais o entendimento do que é responsabilidade. Levar a cruz abre-nos mais o entendimento do que é ter cuidados. Pastor, e o que mais? Levar a tua cruz e seguir a Jesus é ter maior sensatez, coisas que está difícil no mundo que nós estamos vivendo, fora da igreja e dentro da igreja também. Pastor, e levar a cruz é nós superarmos os percalços da vida. É superarmos, é suportar. Pastor, e o que mais levar a nossa cruz e seguir a Jesus é valores espirituais que nós devemos absorver. Nós estamos dentro de um mecanismo muito simplório, muito superficial, quando nós falamos de valores espirituais. Tem lugares, eu não vou apontar nomes, que você vê uma mensagem meramente coloquial, uma mensagem bonita, mas ela não traz um valor espiritual, ela não traz, de fato, quem é esse Senhor da Bíblia que faz milagres, que ajuda-nos na nossa transformação de vida, que abre para nós o conjunto do entendimento de que viver em Cristo Jesus é buscarmos uma transformação dioturnamente. Por isso que no outro texto fala assim, ó, toma a tua cruz e segue-me todos os dias da sua vida. Então, todos os dias nós devemos tomar a cruz, mas a cruz que eu entendo para nós, igreja, ela fala de nós buscarmos essa sensatez, é suportar mais alguns percalços da vida sem murmurar e sem renegar a força e valorizar a presença de Deus, mesmo nos momentos de aflições na nossa vida. São valores espirituais que nós temos que buscar. Isso, sim, representa tomar e levar a cruz. Honrar a Deus é tomar e levar a cruz. Sofrer em alguns momentos, mas não perecer. Por quê, pastor Azamor? Porque Jesus já pereceu em teu lugar e por mim. Então nós vamos levar a cruz e vamos conseguir superar. Pastor, o que é mais? Levar a cruz, caminhar sem olhar para trás até vencer. Isso eu entendo que define eu e você levarmos a cruz, tomarmos a cruz do Senhor. Porque a cruz, ela marcou como definitivamente é a morte, mas é a morte na cruz do Calvário, num lugar chamado Gólgota, um lugar horrível que se chama na tradução do hebraico, lugar da caveira. Isso foi para Jesus que levou sobre si todos os nossos pecados, e os nossos pecados com ele foi sepultado, com Jesus. Mas quando ele nos fala de tomar a cruz e segui-lo, é saber que há em cada passo, cada caminhar, cada dia da nossa existência, algumas, presta atenção nisso que é para você, para o teu coração, há algumas necessidades e alguns valores que você deve resgatá-los. Deu para entender? Alguns valores que você deve resgatá-los.
principalmente os valores cristãos que a igreja primitiva tinha e que hoje a igreja moderna perdeu. Alguns conceitos espirituais que a igreja primitiva tinha e que esses conceitos da igreja moderna perdeu. Era buscar mais as coisas divinas do que as coisas matéria que perecem, que a igreja primitiva tinha e que a igreja moderna perdeu. Então, esses são os valores que nós devemos buscar quando nós levamos a nossa cruz. Então, eu quero já dizer aqui que essa cruz, ela não é pesada, como alguns querem colocar este peso, como os fariseus, que queriam atribuir peso para a sociedade que nem eles mesmos carregavam. Jesus falou isso. Jesus os aponta, Jesus os distingue como aqueles que querem colocar um fardo pesado sem que eles mesmos os carreguem. Jesus não quer colocar fardo pesado sobre a tua vida. Se porventura você está sentindo que o teu fardo está pesado, eu vou te dar algumas recomendações bíblicas e eu tenho certeza que a partir de hoje a tua vida não vai ter mais esse entendimento de um fardo pesado. A própria palavra fala, né? Tomai sobre o meu jugo, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. Então, o próprio Jesus vai dando refrigério para a gente. Olha só, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, quer dizer, Deus vai trazendo leveza. Por quê? Deus conhece o teu limite. Deus conhece até onde você pode caminhar e suportar. E até onde que você deveria iria sucumbir, porque você não iria suportar. E esse Deus, acima de todas as coisas, ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus misericordioso. Isso nós temos que entender, porque às vezes a gente ouve cada coisa assim, super interessante. Eu estava vendo agora, não tecendo críticas, porque não falo o nome de igreja, nem nome de quem está ministrando a palavra de Deus. Mas dentro de um conjunto de tanta importância, de tantas fundamentações no contexto espiritual, aí eu fui ver o tema dessa mensagem. Aí o tema é assim, se pintar é pecado ou não? Irmãos, preste atenção, tantas coisas importantes e de relevância, e as pessoas pararam no tempo. As pessoas pararam no tempo. Querer trazer um tema desse dentro de um conjunto moderno da sociedade. Daqui a pouco as pessoas vão dizer numa mensagem que é melhor usar máquina de datilografia do que usar um computador. Eu não duvido que isso dê a pé, não. Misericórdia, irmãos. Trazendo coisas que se passaram, que já se tornaram no passado uma referência, no presente, na conjuntura moderna que nós estamos vivendo, não traz nenhum valor, eu vou dizer, não traz nenhum valor espiritual. Eu entendo que isso é perder tempo diante de tantas coisas boas que a Bíblia fala e a Bíblia nos recomenda. Eu entendo que ir levar a cruz é atentar, você e eu, para o valor espiritual que nós temos que resgatar. É buscar entender o que é a referência maior de Jesus no meu e no teu lugar. É entender que Jesus, no Espírito e verdade, como Filho de Deus, não outorgou-se ser o Deus, mas ele foi filho e ele diz para os seus próprios filhos, eu não vim cumprir com o que eu quero, com a minha vontade, eu não vim deliberar, eu não vim reinar sobre esta terra como um rei sentar num trono humano. Eu vim para cumprir aquilo que o Pai me enviou e determinou que fosse cumprido. Então, Jesus teve um início, teve um meio e teve um fim vitorioso. Por isso que eu amo a história de Davi. A Bíblia diz que Davi morreu farto de dias com honra e riqueza. Por que ele teve honra e riqueza lá no finalzinho do texto? Porque ele soube buscar a Deus nos seus valores espirituais. Ele soube buscar de Deus. E por que a Bíblia não fala de Salomão? Porque Salomão inverteu os valores. Quando ele alcançou um nível maior, ele teve que buscar as riquezas e os valores humanos e perdeu os valores espirituais. Quem foi mais bem sucedido, Salomão ou Davi? Preguei isso. Para mim, e biblicamente, mais bem sucedido foi Davi. Porque os valores espirituais de Davi ultrapassam os valores espirituais do seu filho Salomão. Só isso. E diz a história, não só bíblica, mas a história judaica, que existe um livro, que fala da trajetória de Salomão como um grande homem, o homem mais rico da época, mas não fala que ele foi o mais rico espiritualmente, não foi o homem mais rico com a intimidade e com revelações divinas de Deus, não foi. Aí a gente entende que Davi foi honrado, valorizado
e, por conseguinte, farto de dia com riqueza. Por quê? Deus atribuiu a ele valores humanos diante dos valores espirituais que ele buscava de Deus. Por isso que Deus fala assim, aponta para Davi, e não aponta para Salomão. Presta atenção. Tenho eu, Samuel, visto e separado, escolhido, apontado o homem segundo o meu coração. Porque Deus conhecia Davi no seu interior. Deus conhecia Davi nas suas questões internas, espirituais, coração, alma. Como é que estava essa sintonia com este Deus? Então, é fácil nós entendermos o conjunto do que a Bíblia quer nos dizer. Algumas pessoas querem complicar, eu opto em descomplicar. Algumas pessoas querem trazer um entendimento brusco, eu tento e luto e oro para trazer aquilo que é mais objetivo para a tua alma e para a tua vida. Nós precisamos de objetividade, nós precisamos de simplicidade. Qual é o modelo do senhor, pastor Azamor, como sacerdote? O meu modelo que eu busco entender e compreender é o modelo que Jesus deixou. Eu procuro buscar, entender, compreender e seguir os ensinos do mestre. Qual é o mestre? Mestre Jesus. Mestre Jesus. E dentro dessa conotação, dentro desse entendimento, eu entendo que eu tenho sido feliz nos meus entendimentos. Irmã Laura, paz do Senhor, Deus abençoe. Eu não posso me distrair aqui com as pessoas que entram, senão já viu. Então, esses são os valores espirituais. Vou ler mais uma vez, e chamando o próprio Senhor, a multidão a si, com os discípulos, disse-lhe, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, tomar a cruz, eu vou repetir para você, amados do Senhor, o que é tomar a cruz, irmãos? Tomar a cruz não é você padecer, não. Tomar a cruz não é você cair com ela no caminho, não. Tomar a cruz não é vexatório, não. Tomar a cruz não é derrota, não. Tomar a tua cruz é ter atitudes, é ter posicionamentos, é buscar uma transformação diária de vida que nós precisamos. Eu e você, eu me incluo nesse conjunto. Transformação, mudanças para melhor, que todos nós temos condições. Isso a psicologia, ela fala sobre isso. A filosofia também fala sobre isso. O homem deve buscar conceitos melhores de vida. O homem deve buscar padrões melhores de vida. Isso a psicologia ensina, isso a filosofia ensina, isso a sociologia, como ser integrante dessa geração, ensina-nos também. Só que as pessoas não querem entender isso. Pensa que o Senhor quer nos colocar um fardo ou um saco de cimento nas costas para nós carregarmos. Eu não entendo esse Deus, eu não compreendo esse Deus, e eu não vejo dessa forma esse Deus. Obrigado. A palavra de Deus diz no livro de 1 Pedro, eu amo também a epístola de Pedro, ele diz o seguinte no versículo 2:4. Chegando-vos para ele, nós, pedra viva, ele, rejeitada, ele, na verdade, ele, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Pedro fala para ele, fala de Jesus, do próprio Senhor. Ele diz que ele foi a pedra viva, que foi rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Pastor, por que isso? Porque quando Jesus chama a si a multidão de seus discípulos, ele diz assim, olha, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Irmãos, quando ele aponta essa negação, é nós abrirmos mãos de alguns conceitos nossos que entendemos que são corretos, para buscarmos entender e viver mais aquilo que é divino, especial, espiritual. Porque a Bíblia diz que quando nós buscamos esses meios com o objetivo de alcançarmos um nível espiritual maior e melhor, as demais coisas sobre a tua vida serão acrescentadas e concedidas por Deus, porque Deus vai ver o quê? O teu propósito. Deus vai ver a tua boa intenção. Deus vai ver que você busca transformações diárias. Isso é tomar cruz. Tomar cruz em fato e de verdade. É tomar uma responsabilidade diante de Deus. Nós vamos retomar a igreja. Nós vamos reabrir a igreja. Não só eu, mas todas as igrejas no mundo e no Brasil. Então, o que é importante você entender? Que tudo aquilo que você não fez até ontem, passe a fazer a partir de hoje. Tudo aquilo que você postergou ontem,
passe a efetivar a partir de hoje. Aquilo que você disse que iria fazer no futuro, faça a partir de hoje no presente. Aquilo que você tinha como projeto, coloque em prática hoje, porque o teu futuro depende do teu presente. O futuro não vai depender do passado, o teu futuro depende do teu presente. Aquilo que você deixou de plantar, plante hoje. Aquilo depois que você deixou de realizar, realize hoje. Aquilo que tem no teu coração, que você diz assim, Senhor, eu estou aqui, mas se apresente hoje. Então isso é importante. Você captar nesta noite para o teu próprio bem e para o teu elevo espiritual. Pastor, e o que mais? As demais coisas de Deus e por Deus vão ser acrescentados na tua vida, sobre a tua família, sobre teus filhos, sobre a tua descendência. É isso que nós temos que entender. Tomar a cruz é entender que nesta cruz há valores espirituais que nós devemos entender e compreender. E também caminhar sem olhar para trás. Já imaginou uma pessoa com uma cruz ficar olhando para trás? Nem dá, né? Porque a ponta da cruz bate aqui na nossa lateral, no nosso perfil, como é que tu vai olhar para trás? Nem dá, né? Então, isso quer dizer olhar para frente, seguir para frente. Muitas coisas vão se passar, ou passaram-se. Mas eis que coisas novas virão. Então, a tua visão tem que ser nas coisas novas que virão e que você tem que entender que essas coisas novas que virão sobre a tua vida tem que vir sobre as boas e maravilhosas mãos de Deus. É um cuidado que Deus tem para conosco. Pastor, levar a cruz é pesada? Aí nós vamos falar mais um pouquinho aqui. Tem pessoas que querem atribuir à cruz dores, peso, já falei. É querer se aproveitar de um fato para acrescentar mais peso em nossas costas. Eu quero dizer, meus irmãos, chega disso nas nossas vidas como igreja. Basta. Porque o nosso Senhor, ele tem propostas boas e maravilhosas para nós. Nós estamos vivendo um tempo conturbado. E Deus quer trazer para nós o quê? Ânimo e uma predisposição de servi-lo com mais diligência. O que é isso, pastor Azamor? Traduz para mim, traduzo. Servir a Deus com mais cuidado e com mais eficácia. Vou repetir. Servir ao Senhor com mais cuidado e com mais eficácia. Bom, para você entender o que é servir o Senhor com mais cuidado e eficácia. Tem mensagens que eu preparo para você que nos ouve. Veja como é que você é especial. Que eu levo 4 horas para preparar. Tem estudos bíblicos que eu levo 5 horas, 6 horas para preparar. Eu começo de manhã e vou terminar à tarde. Pastor, é simplesmente a sua vontade? Eu creio que é a minha determinação e o meu cuidado. Mas a força, como nós ministramos, ela vem pelo Espírito Santo de Deus que nos capacita e nos esforça a vencermos os nossos limites e cansaços para trazer uma boa palavra para alimentar a tua alma. Não adianta eu ser aqui um grande professor da área de comunicação, português exemplar, fino, erudito, e não ter a unção do Espírito de Deus, porque nós não vivemos do que é erudito, nós vivemos daquilo que Deus propõe para nós. E só vamos entender Deus nem pela nossa posição erudita, nós vamos entender Deus pela nossa sublimidade, humildade e uma vida espiritual. Esse é o entendimento que Deus quer transmitir para nós. Porque Jesus diz assim, olha, eu vim pelo Pai. Aí eles perguntam assim, mas quem vê o Pai? Olha, quem vê a mim vê o Pai. Porque Jesus representava terrenamente a presença do Pai com as suas realizações como filho. E é isso que Deus quer de você, como filho, dar seguimento e cumprimento aos propósitos divinos que Deus tem para com cada um de nós. Pastor, eu só pode exemplificar o que é tomar a cruz? Eu vou exemplificar aqui uma coisa que eu, estudando, orando, tomar a cruz, cada um tomar a cruz, para a gente entender que a nossa cruz ela tem uma determinada função, objetividade e nível de peso para que possamos suportar e tamanho também. E quando eu pensava, eu me lembrei assim, a cruz ela deve ter um tamanho. E aí o Espírito falou para mim assim, tem realmente um tamanho. Qual é o tamanho dessa cruz que Deus, ou através de Jesus, ele fala, olha, quer vir a mim, após mim? Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Por exemplo, nós temos pessoas com diversas alturas. Nós temos pessoas que têm 2 metros. Eu tenho um primo que tem 2 metros e 2 de altura, jogava basquete. Outros têm 1,50 m, 1,48 m. Por exemplo, uma pessoa de 2 metros, tome a sua cruz e siga-me. Eu tenho certeza que a sua cruz terá 2 metros de altura. Pastor, e para quem tem 1,5 m
altura, mais baixo. Eu tenho certeza que quando ele atende tomar a sua cruz e siga, a sua cruz vai ter 1,5 m. Os dois vão caminhar por um período que é um período natural das nossas vidas e da nossa existência nessa terra. Só que chega em determinado momento da nossa vida que nós vamos ter que utilizar dessa cruz. Fazer dessa cruz uma ferramenta para ultrapassar os obstáculos que surgem nas nossas vidas. Por exemplo, essa cruz, ela pode se representar para nós quem sabe, uma ponte para que nós possamos colocar e atravessar para o outro lado. Aí presta atenção, uma pessoa que tem 2 metros, se ela pega a cruz de 1,5 m, quando ela chega nessa parte da história da sua vida, e aquele espaço que ele tem que atravessar da ponte, e não existe a ponte, for de 2 metros e ele tem 1,5 m de cruz, a cruz não vai completar o espaço suficiente para que ele possa deitar a cruz entre uma parte e outra e fazer de uma ponte atravessar. E aquele que, porventura, está carregando a cruz de 2 metros, ele tem 1,5 m, ele chega no mesmo lugar e vai ver que o transpassar dele de um lado para o outro é de 1,5 m. Para que ele vai carregar uma cruz de 2 metros com peso, com tamanho impróprio e indevido? Eu não entendo que um Deus permitiria que isso acontecesse, de um carregar uma cruz maior e outro carregar uma cruz menor. Nenhuma das duas cruzes para um e nem para o outro seria indicada nem devida. Aí vamos trazer agora o que é correto, bíblico, que o próprio Senhor quer nos ensinar. Tomar a nossa cruz é ter o tamanho devido e o entendimento devido que na nossa caminhada nós teremos aquilo que Deus propõe para cada um de nós dentro das nossas limitações e da nossa possibilidade de suportar o que nós estamos vivendo, enfrentando e experimentando. Vou repetir, vivendo, experimentando e suportando. Deus não nos vai permitir que nós tenhamos situações que sejam maiores do que as nossas possibilidades humanas e espirituais. Então, o que Deus faz? Aquele que tem 2 metros, toma a tua cruz e siga-me. São 2 metros que ele precisa para atravessar como uma ponte de um lado para o outro, 2 metros. O outro que tem 1,5 m, toma a tua cruz 1,5 m. Vai ser o teu tamanho, o que suporta, o que você pode levar, o que você pode carregar. Eu entendo que esse Deus é um Deus bondoso, eu entendo que esse Deus é um Deus misericordioso. Ainda que muitas pessoas não tenham compreendido muito esse tempo que nós estamos vivendo, quantas coisas a gente ouve, meu Deus do céu, quantas coisas, por causa desta situação que nos impede de ir, vir, sair, e as pessoas colocam 1000 coisas, pesos indevidos e demasiados. O que a gente tem ouvido falar de que, olha, o tempo do fim chegou, o mundo vai acabar, o apocalipse chegou, Deus vai requerer da sua igreja. Irmãos, o que eu tenho ouvido falar disso, que Deus vai requerer da sua igreja, misericórdia, irmão. Tem uma profecia de 2019, 2018, se eu não estou equivocado, 2019. Eu até brinco com meu filho. Um desses profetas profetizou que um avião ia cair com 2 grandes pastores. Aí eu tinha uma viagem para fazer, acho que não estou equivocado, no ano de 2019, para o Rio Grande do Sul. Aí eu falei para meu filho, olha só, eu não vou viajar não. Aí ele falou, pai, por quê? Eu falei, vá que eu vou pegar esse avião que tem 2 pastores grandes, famosos, e o avião vai cair. Eu não tenho fama, não sou um pastor grande como ele, pequenininho, vou cair, já vi, magrinho desse jeito, vai me quebrar todo, já era. E até hoje ele brinca comigo sobre isso. Irmão, presta atenção. Tu acha que Deus vai fazer isso, irmão? Será que Deus vai fazer isso, irmão? Pelo amor de Deus, Deus vai anunciar que o avião vai cair com 2 pastores. E o resto da tripulação que está ali dentro, irmão? Aí também, agora tem os profetas que disseram que cantores, isso foi em 2019, irmão, até hoje, graças a Deus, que cantores famosos vão morrer também, irmão, pelo amor de Deus. É só catástrofe, calamidade, troço ruim. Essas pessoas vão dormir, não os desrespeitando, mas jantam comidas pesadas e têm pesadelos, irmãos. Eu não creio num Deus desse. Pior que eu fui brincar tanto com meu filho, que meu filho falou que eu tomei medo de viajar de avião.
Mas já que ele falou isso, eu vou ser cauteloso e prudente, né? Antes de eu pegar um avião, vou pegar a relação para ver se tem 2 pastores famosos lá, que se tiver, eu tô fora. Eu vou de ônibus, vou de trem, mas não vou de avião. É, irmão, porque se você fosse pautar nessas profecias, tu não sai nem de casa, irmão, porque o mundo vai quebrar, vai cair um pedaço de céu na tua cabeça. Irmãos, nós sabemos de alguns fatos que hão de acontecer sobre a humanidade. Mas eu entendo que eu e você, como igreja, seremos preservados. Eu e você, como igreja, seremos poupados. Eu e você, como igreja, teremos o cuidado de Deus. Eu e você, como igreja, Deus irá contemplar a tua vida e a minha vida de uma maneira soberana, poderosa, porque Deus é misericórdia. Sempre falo isso. Mas se teu Deus e o meu Deus não fosse poder, nós teríamos já sucumbido, irmãos. Nós teríamos perecido com isso. Essa ilustração que eu faço, que eu brinco aqui com meu filho, é uma brincadeira minha. Né, irmão? Se tiver que viajar, nós vamos viajar sem problema algum. Agora, pastor, Azamor, vai morrer alguém? Claro, irmão, essa vida é transporte, é passagem, é natural. Agora, eu não entendo um Deus que fica só revelando coisa ruim. Cadê o Deus poderoso que revela coisas boas, coisas efetivas, coisas dinâmicas, que derramará um avivamento tremendo e poderoso do Espírito dele sobre a tua igreja? A nossa campanha, o nosso processo de 2020 é a de chamar a igreja que busca um avivamento, irmãos. Está lá em Abacuque, os profetas menores que falam, jovens terão visões. Então, esse é o entendimento que nós temos que ter em tomar a sua cruz e seguir. Pastor Azamor, e alguns acontecimentos que não são bons virão a acontecer, irmão, já está acontecendo. Agora, eu tenho certeza que o cuidado de Deus continua da mesma maneira de que antes desse acontecimento existia na sua vida e continua sobre a tua vida esse poder de Deus, essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus. Então, o que acontece? As pessoas estão trazendo alarmes que não deveriam trazer. Pessoas que estão trazendo coisas que não deveriam ser levadas em consideração. Eu entendo e compreendo que nós temos um Deus que ele é bondoso. Eu entendo que nós estamos vivendo no limiar da história do cristianismo. Sempre preguei isso. Pastor, o que é limiar da história do cristianismo? Uma linha muito tênue da vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja. Está na Bíblia. Está escrito diversas vezes que nós, como igreja, seremos poupados. Nós não passaremos. Igreja, presta atenção. Toma a tua cruz e siga Jesus. Nós, como igreja, não passaremos pela tribulação ou a grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas. Que é isso, pastor Azamor? A tribulação ou a grande tribulação virá e a igreja sairá. A grande tribulação acometerá muitos, mas nós, a igreja, seremos resgatados e arrebatados. Nós vamos ler isso mais um pouquinho à frente. Então, diante desses fatos, eu quero trazer a reflexão, o entendimento e um despertamento teu em relação ao que é tomar a cruz do Senhor e segui-lo. Tomar a cruz do Senhor é negar a si mesmo? Sim. É investir em Deus? Sim. É investir menos nas coisas que são efêmeras e passageiras? Sim. Que os teus sonhos e os teus projetos estejam sempre alinhados com a vontade soberana de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é muito claro, nem todos os nossos projetos eles são aprovados por Deus. E às vezes a gente fica batendo o martelo. Não, eu quero. Será que isso será bom para nós no futuro? Ou será que o nosso plantio ou a nossa dedicação deveria ser em outra parte ou em outra área, que seria muito mais rendoso, muito mais feliz, muito mais grandioso para você do que aquilo que às vezes a gente teima em fazer e realizar? Será? Cabe um entendimento e um pensamento em relação a isso. E trazer Deus para dentro do teu projeto, trazer Deus para dentro dos teus sonhos, trazer Deus para tudo aquilo que você intenta realizar e fazer, para que você possa ter o que? Êxito. E dentro desse êxito tem uma das coisas mais importantes que não se compra por nenhum dinheiro no mundo: harmonia e paz. Tem pessoas que estão vivendo em desarmonia, tem pessoas que falta de paz. Por quê? E nas suas vidas tem grandes realizações, mas não lhe traz harmonia, paz e satisfação e felicidade. Então nós temos que trazer Deus para todos esses momentos da nossa vida. Por isso que o próprio Senhor diz: olha, quer seguir a mim? Ele chama a multidão. Olha o que a Bíblia fala, coisa interessante. E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes:
Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que vai acontecer, irmãos? A partir dessa semana que foi liberada a abertura das igrejas, voltar aos cultos normais, é que Deus vai esperar mais de você e mais de mim. Deus vai contar mais com você e vai contar mais comigo. Que Deus vai investir mais nos teus dons, mais nos meus dons, porque Deus sabe que o fim da história do cristianismo, eu digo, o fim da igreja. E a igreja tem uma importância fundamental nesta terra. A igreja é o marco que traz diferença, ajuda na transformação e ajuda muitas vidas a entender e a compreender de fato quem é Jesus que foi crucificado. Por isso que Jesus poderia falar de todos os modelos. Olha, toma a tua casa, toma aí o teu animal de estimação, toma um companheiro, toma alguma coisa aí tua de valor e siga-me. Não, Jesus fala assim, toma a cruz. Porque o marco da cruz não é só Jesus crucificado, mas é Jesus que verteu-se, morreu, padeceu o pecado, enterrado, sucumbido foi. A liberdade, perdão, chega-nos em nossas vidas, para que nós pudéssemos entender que o fato da cruz trouxe para nós uma salvação e uma esperança redobrada. Não era mais necessário sacrifícios de animais, porque Jesus pagou o sacrifício maior. Se ele pagou o sacrifício maior, é porque eu e você temos direitos maiores. Eu vou repetir. Se Jesus pagou o sacrifício maior, é porque eu e você temos direitos maiores. Por isso que Jesus fala de uma promessa eterna. Por isso que o próprio Jesus fala de uma promessa celestial. Por isso que Jesus fala da casa celestial. Se não for assim, eu vos prepararia lugar. Lá tem um grande lugar, lá tem a grande realização, lá tem a grande presença, lá tem a grande benefício. Lá tudo será bom, será eterno. Não haverá luz artificial, porque a luz celestial, ela mesma faz com que toda a égide de todo o conjunto de Deus seja iluminado eternamente. E nós gozaremos disso. Então, a cruz, ela hoje está vazia. Mas quando eu e você tomamos esta cruz para seguirmos a Jesus, nós entendemos uma parte interessante, de que algumas coisas nós temos que abrir mão. Jesus fala, negue-se a si mesmo, para abrirmos as nossas mãos e abraçarmos os projetos que Deus tem para com cada um de nós. Entenda isso em nome de Jesus. Entenda aquilo que Deus quer vos falar nesta noite. Entenda que nós estamos vivendo um novo tempo. Pastor, o que é isso? Algumas coisas novas vão de acontecer sobre a humanidade. Algumas outras coisas novas vão de acontecer no Brasil. E algumas novidades vão de acontecer na igreja, que é você. E essas novidades, quando falo de igreja, são as boas novas do Senhor, que há de renovar a tua vida, as tuas forças, a tua esperança, as tuas convicções, removendo as tuas dúvidas, tirando as tuas tristezas, tirando as tuas mazelas, abrindo o teu entendimento de que Deus é a tua alegria e que Deus é a tua força, trazendo o entendimento de que o Senhor superou a cruz e que você há de superar, trazendo a referência de que Jesus, ele não só morreu, mas ele ressuscitou, e que seus sonhos que se porventura foram apagados ou foram de alguma forma amortecidos, Deus reedificará e revivificará os teus sonhos, que os teus projetos não enferrujaram ou não se desfizeram, porque os projetos de Deus são vivos e eficazes. Então, essa dimensão é que eu e você temos que viver e entender. Eu não estou fazendo promessa de que você vai comprar um banco amanhã. Eu não estou fazendo promessa de que você vai ganhar 10 milhões amanhã. Eu estou falando do que a Bíblia nos promete e nos garante. Eu vou repetir. Eu estou falando do que a Bíblia nos promete e nos garante. Garante para quem? Para você. Receba isso aí na tua alma e no teu coração. Isso é para você, isso é para a igreja, para os escolhidos, para os amados, para os eleitos. E se você e eu estamos aqui agora ligados neste canal Pérola de Deus a Deus chamar, é porque Deus tem propósito na nossa vida, senão nós teríamos a oportunidade de estarmos neste momento em qualquer outra parte, vendo qualquer outro assunto, discutindo qualquer outro assunto, debatendo com a família, conversando, brincando, sorrindo, mas nós paramos um tempo da nossa vida neste momento para que nós pudéssemos entender e ouvir a palavra de Deus. E Deus, quando ele fala com poder. Deus, quando fala, ele fala com autoridade. E você, com essa autoridade que tu recebe da parte de Deus, você é uma ferramenta para ser bem usada
para a realização dos grandes, vou repetir, para a realização dos grandes projetos que Deus tem para com todos nós que cremos neste Deus que é infinitamente bom, infinitamente majestoso. Vamos para a nossa conclusão. Diante de tudo, preste atenção bem nisso, hein? Que aqui eu já entro já na conclusão da palavra de Deus, para que você possa meditar nisso, entender de tudo que nós ministramos aqui nesta noite. Você entenda isso, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Amém. Eu vou ler aqui. Presta bem atenção nisso. Nós temos que aprender a ação de subestabelecer. Pastor, agora o senhor complicou. Eu vou explicar. Nós temos que aprender a ação de subestabelecer. O que é isso, pastor Azamor? De passar uma responsabilidade ou poder a outrem. Subestabelecer é como se você fizesse uma procuração. Subestabelecimento de poderes. Ou seja, você é responsável por algo, mas você não consegue efetivá-los. Vai aí um exemplo. Pastor Azamor, meu filho, foi para a escola e se juntou lá com uns coleguinhas lá, e ele aprendeu a fumar agora e descobri que ele está bebendo, e ele é jovem. A minha filha descambou para um lado que não é bom. Em casa eu tenho lutado com certas situações e já fiz o que foi possível para corrigir o rumo, para ajustar essa situação, para melhorar essa situação. Eu já fumei, eu sei o quanto é ruim fumar e quanto é ruim você se libertar do vício do cigarro. Já falei, já chamei a atenção do meu filho, já briguei, e isso é ruim, gasta dinheiro, é saúde jogada fora, e etc e tal. Aí o que você vai fazer? Uma coisa a partir de hoje. Aprender a ação de subestabelecer. Você vai fazer o seguinte, você vai passar esta tua responsabilidade original, que é tua, a família é tua, e vai passar agora para as mãos do Senhor. Isso é subestabelecer. É como se você estivesse fazendo uma procuração por um advogado para advogar uma causa sua. Primeira coisa que um advogado, ao assumir um trabalho de algum cliente, ele pede que uma procuração seja feita lhe dando poderes para que ele possa agir em nome de teu. Você vai subestabelecer, você vai passar agora para as mãos do Senhor. Senhor, lá no livro de Lucas, no livro de Marcos, o pastor leu no capítulo 8, verso 34 a 38, ele diz assim, olha, quer seguir a mim? Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Senhor, eu tenho feito isso. Só que eu tenho tido esses problemas. Eu vou subestabelecer, Senhor, eu vou fazer uma procuração em teu nome. Vou assinar embaixo, lhe dando toda a autoridade e poder para eu só agir diante dessa situação que eu tentei, lutei e não consegui. Mas eu passo agora para as tuas mãos, Senhor, para que o Senhor venha intervir, para que tu venha agir, para que o Senhor venha resolver, porque eu não tenho mais condições. Senhor, tu disseste para que eu tomasse a tua cruz. E lá um dia, um pastor chamado Azamor pregou que a cruz representa seguir em frente sem olhar para trás, que a cruz fala em transformação. Ele falou também, pastor, que a cruz, o Senhor, ele falou também que a cruz, ela me ajuda a entender mais as questões espirituais. Ele falou que a cruz define algumas práticas que temos que ter na vida. Senhor, ele falou que levar e tomar a tua cruz é buscarmos valores individuais e familiares
eu não estou vendo esses valores dentro do meu lar, da minha casa. Senhor, eu tenho buscado os valores espirituais, eu não estou vendo isso também. Eu estou vendo sobre a minha vida, mas eu não quero só para mim, eu quero repartir isso com os meus que eu amo, que eu prezo. Por este amigo meu que foi criado junto comigo, eu não quero vê-lo assim. Senhor, eu tenho negado algumas coisas que eu gostaria, mas eu abri mão para cumprir a tua vontade. Senhor, eu vou subestabelecer, eu vou confiar ao Senhor, eu vou assinar embaixo esta declaração, para que o Senhor venha agir na minha vida, na vida da minha família, agir segundo o teu critério, segundo o teu poder. Senhor, eu estou com a cruz aqui, eu não abri mão dela, porque sei que a tua cruz representa coisas tremendas, principalmente no mundo espiritual. Eu não abro mão de carregar essa cruz. Mas presta atenção, essa cruz que eu vos prego nesta noite, neste momento, não é essa cruz que mata, é uma cruz que nos traz uma vida de transformação, negando muitas coisas que eram nossas, para abrir mão para Deus entrar com as suas funções, com o seu poder e o seu querer efetuar nas nossas vidas, que às vezes nós mesmos que trancamos esse agir de Deus. Então nós vamos destrancar agora e nós vamos aprender a ação de subestabelecer, passar muitas coisas que eu e você não conseguimos fazer para as mãos de Deus integralmente, totalmente. Não vos preocupeis demasiadamente com aquilo que tu não pode resolver, mas confie neste Deus, subestabeleça, crie esse documento, assine embaixo: Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos. A solução que eu quero é isso aqui do meu filho. A solução que eu quero e espero é da minha filha. Senhor, eu vou passar integralmente para as tuas mãos. Senhor, atua e age como meu bom advogado, que vai trazer para mim uma solução que eu espero, que eu desejo, que eu confio. Eu quero descansar no Senhor, sabendo de que a minha vida é seguir as tuas pisaduras, mas com a minha cruz, que eu sei que ela é o marco que foi esvaziado, porque o Senhor não está mais na cruz, a cruz está vazia, o Senhor ressuscitou e nos habilita e peleja por nós. E aí você vai ver que muitas coisas na tua vida vão mudar, porque às vezes eu falo nós, queremos resolver coisas que é para Deus resolver. E às vezes nós até atrapalhamos a Deus, porque agimos impensadamente, agimos abruptamente, enquanto nós não deveríamos agir e esperar o tempo de Deus. E queremos ser afoito. Eu falo isso porque muitas vezes eu me equivoquei em muitos pontos de vista meus. Então eu não quero que você venha se equivocar mais, eu quero te ajudar a acertar mais, ajustar mais e melhorar mais. Esse é o objetivo pastoral, de ajudar o rebanho e as ovelhas escolhidas e amadas do Senhor a ter uma vida melhor, uma vida de conhecimento, uma vida de crescimento. A Bíblia fala em Lucas capítulo 21, verso número 36, vigiai, pois, portanto, em todo tempo, orando, para que possais escapar de todos estes eventos que estão para acontecer, e apresentai-vos em pé diante do Filho do Homem. Às vezes nós estamos cansados e sobrecarregados, sabe por quê? Nós não estamos só com a cruz de Jesus, nós carregamos a nossa cruz também. Jesus não disse para tomar a nossa cruz, não, ele fala para tomar a cruz dele, porque a cruz dele, ele sabe que tem um peso indicado para cada um de nós suportarmos. 1 Coríntios capítulo 16, verso 13 diz: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede forte. Pastor, o que é isso, sede forte? Isso é tomar a sua cruz todos os dias. Todos os dias. Sabendo que essa cruz do Senhor, ela serve para alinhar a nossa vida. Irmão, eu nunca vi cruz torta. Toda cruz ela é alinhada e reta. Você pode ver o madeiro dela. Ele é perfeito, ele é reto, toda a cruz. Sabe que quando você carrega essa cruz, você tem que ter um caminho reto para levar. Se você for tentar se desviar, virar para o lado esquerdo, vai ter problemas. Então, isso fala em retidão, isso fala em seguimento, isso fala em continuidade, isso fala de um caminho a ser perseguido e ser trilhado por você, por nós. Então, tomar a cruz é tomar este bom caminho, todos os dias. Eu quero te dizer, para concluir, deixe isso ser
a tua motivação de vida. Não como muitos querem dizer, que isso é um sofrimento deliberado. Deixe a cruz do Senhor ser a tua motivação, porque ela será aquilo que nos ajudará a vivermos um caminho reto, justo, digno diante de Deus. E eu quero terminar dizendo em Efésios capítulo 10, verso 6, 10, as armaduras de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ou seja, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos não na tua força, nem na minha força, mas fortalecei-vos na força do Senhor e na força do seu poder. E revesti-vos de toda a armadura de Deus. Que essa mensagem de 50 minutos sirva para acalentar a tua vida e dizer que servir a Jesus, tomar a sua cruz, é o melhor que Deus tem para nos conceder e nos ofertar nesses dias que estamos vivendo sobre a face da terra. Saiba de uma coisa, Deus tem um projeto bom. Vou repetir, Deus tem um projeto bom com a tua vida. Deus conta com você como um escolhido e amado dele. Não abra mão de dizer isso, que nós somos escolhidos e amados deste Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus faça resplandecer a sua luz e a sua glória sobre ti e sobre a tua casa. Que Deus faça você entender pelo Santo Espírito dele que habita em vós, de que existe ainda vivo e viva promessas de Deus sobre todos nós que amamos e servimos a este Deus. Irmãos, até domingo. Deus te abençoe. Que você tenha um resto de noite cheio da glória e da presença de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe. Eu vou orar mais uma vez em agradecimento por este momento, por este culto ao vivo. Aprenda, irmãos, a subestabelecer. Faça uma procuração ainda nesta noite, coloque na mão de Deus aí, que Ele vai agir em teu favor. Ele é o nosso melhor advogado. A Bíblia fala que o Senhor advoga nossas causas. Deixa Ele advogar tuas causas, mas não largue a cruz que Deus tem para cada um de nós, porque essa cruz serve como ponte para nós atravessarmos desta vida terrena para uma vida espiritual, de uma vida momentânea para uma vida celestial, para uma vida que passa, para uma vida que virá, para uma vida que hoje se encaixa como humano, mas uma vida que se encaixará como promessa divina e espiritual. Rita, Leide, Eleusa, Márcia, Leni, Deus te abençoe e a paz do Senhor. Amado e querido Deus, muito obrigado por cada um dos teus filhos que estão aqui linkados e ligados neste culto ao vivo. Deixa amar pela de Deus. Que cada um possa receber a tua porção, a qual tu tens, para cada um, individual e especial. Que as nossas vidas possam ser mais contemplativas às coisas de Deus do que as coisas que de fato estão acontecendo. Porque as coisas ruins e as mazelas passarão, mas a glória de Deus jamais passará. O poder de Deus jamais será sucumbido diante de qualquer adversidade e de qualquer promoção do maligno, porque maior é Deus. Ele não vai vencer, Deus já venceu. Que nós possamos entender que tomar a cruz, seguir a caminho de Deus, é seguir a melhor proposta de encontro àquilo que Deus tem, exclusivamente, escrito por nossos nomes, que vem da glória de Deus para nossas vidas. E nós assim oramos e te agradecemos por este momento especial, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Estenda as mãos aqui, amém. Eu vou salvar o telefone lá. Adriana Fernandes, a paz do Senhor, e Lucas Mariano. Deus te abençoe. Rita, Deus te abençoe. Leni, Deus te abençoe. Alex, DJ, Deus te abençoe. Estenda as mãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós, agora e para todo sempre. Boa noite e a paz do Senhor. Deus te abençoe. A oração pela bandeira, né? Cadê a bandeira, Sinai? Pega aqui. Um minutinho, irmãos, vamos orar pela bandeira. Fui alertado aqui agora. Vamos orar pela bandeira. Orar pela nossa nação. Obrigado, pastor Enéas. Obrigado. Vamos orar pela bandeira do Brasil, em nome de Jesus. Quer orar, Felipe? Ora aí. Põe aqui a bandeira aqui e faça uma oração. Isso. Pode orar? Pode.
Deus eterno, Senhor Pai Mais celestial, alto. Senhor, nós que estamos aqui nesse momento, Pai, ligados com o Teu reino, ligados Amém, contigo, Deus. Deus, Senhor, buscando aprender, Senhor, mais de Ti, Senhor, neste culto, Senhor, virtual, Senhor, digital, meu Deus, onde podemos aqui estudar, Senhor, mais sobre Ti. Nós queremos agora, neste momento, nos envolvermos agora, nos juntarmos, nos unirmos em oração por esse Brasil. país, Senhor, onde que nós moramos, onde nós estamos, Deus. Esse país que precisa tanto, Senhor, de tantas Amém, Deus, é coisas, verdade, Senhor, Deus. para melhorar, para avançar, Ore Senhor. apenas da nação. E eu peço a Ti, Deus, que Tu venhas, Senhor, limpar, Deus, esse país, Senhor. Continua limpando, Senhor. Limpa, Senhor, daqui, Senhor. E elimina, Senhor, a corrupção, Senhor, entranhada, Pai. Senhor, histórica, cultural, Deus. Senhor, que Tu venha fazer, Senhor, povo ser mais compreensivo um com o outro, Senhor, e menos dividido, Deus. Mesmo quando tecnicamente se levantam com bandeiras para se defenderem, Pai, Senhor, pensando sempre que estão certos por uma causa, mas que isso não venha a ocasionar outra separação ou mais separação, Deus, que nós vejamos que precisamos, Senhor, unir-nos, Senhor, e trabalharmos e agirmos com amor um para com os outros, Deus. Coloca em nós a sabedoria vindo de Ti, dos altos céus, Deus. Senhor, e nós te agradecemos pelo que tem sido, Senhor, melhorado, Pai. E, Senhor, pedimos porque vemos que precisamos mais, Deus. Eu peço tudo isso a Ti, Deus eterno, Pai da eternidade, a Ti, Pai. Que assim seja, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor, bom descanso para todos, que nós tenhamos aí um restante de noite aí com a presença de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. A paz. A Rosângela está aqui, Pacheco, acho que é a tua prima, né?